E se a maior parte do que a gente pensa e sente não for, na verdade, nosso? É uma ideia forte, né? A gente vai mergulhar num livro fascinante que propõe exatamente isso. Fragmentos de um ensinamento desconhecido, de P.D. Uspensky. Basicamente é o registro da busca dele por um conhecimento transformador ao lado de um mestre super enigmático, o G.I.I. Gurdjieff. Olha, esse livro aqui é o centro de tudo. E não é ficção, não. É tipo o diário de bordo do Ouspensky, um relato bem detalhado de 8 anos que ele passou com Gurdjieff. E Gurdjieff era um mestre espiritual com umas ideias tão, mas tão radicais que elas desafiavam tudo o que se conhecia naquela época. É importante a gente entender o clima dessa busca. Uspensky não era qualquer um. Ele era um filósofo, um jornalista respeitado, mas ele estava profundamente desiludido. Imagina, o mundo desmoronando na Primeira Guerra Mundial. Para ele, a ciência e a filosofia ocidental simplesmente não davam mais conta. A jornada dele era por algo mais real, algo que ele mesmo chamava de o milagroso. Então, o nosso roteiro aqui vai seguir os passos do Uspensky. A gente começa com a busca dele, depois encara o diagnóstico chocante que ele recebeu, aí a gente entende os caminhos espirituais que ele considerou e, por fim, descobre a alternativa do Gurdjieff, o chamado quarto caminho e o objetivo final de tudo isso, que é o despertar. E o curioso é que, apesar dele ter viajado o Oriente todo, foi na volta para Moscou que a busca do Uspensky começou para valer. Ele tinha essa convicção de que por baixo da camada da realidade do dia a dia existia algo muito mais profundo, mais real. Ele procurava escolas secretas que tivessem um conhecimento capaz de revelar as verdadeiras leis do universo e qual era o nosso lugar nisso tudo. E foi aí que, em Moscou, lá por 1915, ele encontrou um professor que, olha, não se encaixava em nada. Um homem super misterioso, conhecido só como G. Esse encontro não só respondeu às perguntas dele, como simplesmente demoliu tudo o que Uspensky achava que sabia sobre si mesmo e sobre a natureza humana. Então, a primeira coisa que o Gurdjieff apresentou para o Uspensky não foi nenhuma teoria cósmica super complexa, nenhum segredo místico. Foi algo bem mais direto, pessoal e, para ser sincero, bem chocante. A primeira lição de Gurdjieff foi um soco no estômago. O ser humano moderno não é quem pensa que é. Não é um ser consciente com vontade própria, mas sim uma máquina. Uma máquina biológica que só reage a estímulos externos, de um jeito totalmente previsível, mecânico. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que nossos pensamentos, sentimentos, o que a gente gosta ou não gosta, nada disso é de fato nosso. São só reações automáticas a coisas que acontecem do lado de fora. Não tem um eu central permanente no comando. O que tem, na verdade, é uma legião de pequenos eus que ficam se revezando no controle, cada um com seus desejos, suas crenças, e que muitas vezes são completamente contraditórios. Para explicar essa bagunça toda, Gurdjieff usava uma analogia muito dura. Pensa numa carruagem. Ela é o nosso corpo. O cavalo que puxa a carruagem são as nossas emoções, correndo sem controle nenhum. O cocheiro é a mente, que tenta, sem muito sucesso, controlar o cavalo. Mas o mais importante de tudo está faltando: o passageiro, o verdadeiro mestre, a consciência, que é quem deveria dizer para onde ir. Certo, diante desse diagnóstico, qual a solução? Primeiro, Gurdjieff descreveu os métodos que já existiam, os caminhos tradicionais para a evolução humana. Ele fez isso para depois poder apresentar a alternativa dele. Basicamente, os 3 caminhos clássicos focam em uma das nossas partes. O caminho do faquir trabalha o corpo, com provas físicas extremas. O caminho do monge foca no centro emocional, pela fé, pelo sentimento religioso. E o caminho do yogi trabalha o centro intelectual, com estudo e disciplina mental. Cada um desenvolve uma parte, na esperança de que as outras venham atrás depois. Só que tem um grande problema, segundo Gurdjieff. Esses caminhos não foram feitos para a vida moderna. Eles exigem que a pessoa largue tudo, família, trabalho, as contas para pagar, e se isole do mundo para se dedicar totalmente à prática. Inviável para a maioria de nós, né? E é exatamente para resolver esse impasse que Gurdjieff apresenta a sua ideia mais original, o quarto caminho. Um sistema de transformação feito para ser praticado no meio da vida comum, sem precisar fugir para um mosteiro. E a diferença aqui é gigantesca. Enquanto os outros 3 caminhos focam em uma coisa de cada vez, o quarto caminho exige um trabalho ao mesmo tempo nos 3 centros: o físico, o emocional e o intelectual. A própria vida, com todos os seus desafios, seus atritos, vira um mosteiro. Cada situação do dia a dia é o material que a gente usa para se transformar. Mas por que os 3 ao mesmo tempo? Porque o desenvolvimento tem que ser harmonioso. Pensa bem.
De que adianta ter uma mente brilhante se as emoções são um caos e o corpo está largado? O quarto caminho busca um equilíbrio, a criação de um ser humano completo de verdade, não uma versão desequilibrada. Mas, afinal, para que todo esse esforço? Se somos máquinas, por que tentar mudar? O objetivo desse trabalho todo sobre si mesmo é um só: despertar. Sair desse estado de sono mecânico e ir para um estado de consciência real. Gurdjieff via esse despertar como um processo de cristalização. A ideia é que o ser humano comum só tem o corpo físico, que um dia morre e pronto. Mas com um trabalho interior intenso, seria possível cristalizar corpos superiores, um a um. Primeiro um corpo astral, depois um mental, e por fim um causal. Cada um seria um veículo mais sutil para a consciência, capaz de existir mesmo depois da morte física. E essa é talvez a ideia mais radical de todas. A gente não nasceria com uma alma imortal. Nesse sistema, a imortalidade não é um direito de nascença, mas uma possibilidade. É algo que precisa ser construído, conquistado através de trabalho consciente e sofrimento voluntário. Essa frase resume com perfeição o diagnóstico do Gurdjieff sobre a nossa condição. Para ele, a grande maioria das pessoas passa a vida inteira num estado de sono, sabe? Uma espécie de transe hipnótico, sem nunca despertar para o seu verdadeiro potencial ou para a realidade da sua situação. Isso tudo nos leva a uma pergunta que é inevitável. Se grande parte da vida acontece no piloto automático, só na base da reação, será que tem alguém de fato acordado no volante? A questão não é só filosófica, não. É um convite para olhar para dentro, para observar a própria experiência. Porque a resposta só pode ser encontrada aí,